Bem-vindo ao Money Talks, meu nome é Luiz Fernando e nesse vídeo vamos fazer uma análise de resultado do quarto trimestre de 2020 da Hypera Pharma. Então fica até o final que além de comentar os resultados, vamos falar se isso foi bom para a empresa, qual o futuro dela, se ainda vale a pena investir e como sempre vou falar se eu invisto nela e se sim, qual o percentual da minha carteira está nela. Então vamos pro vídeo. Como sempre, já se inscreve, deixa aquele seu hiper like aí que esse ano de 2021 a gente vai farmar muito dinheiro. Lembrando, vídeos novos todas terças, quintas e domingos. A gente está fazendo análise de resultados das melhores empresas do Brasil. Inclusive, tem uma playlist aqui, dá um confere lá que tem muito vídeo bom, tá? Então vamos falar da Hypera Pharma. A Hypera é uma das principais empresas farmacêuticas do Brasil. Tem marcas como a Benegrip, Engolve, Epocler, Estomazil. Recentemente adquiriu os direitos de name da então Arena Corinthians, que agora se chama Neoquímica Arena. Então é uma empresa gigantesca, líder de mercado no setor farmacêutico aqui do Brasil. Então primeiro eu vou apresentar para vocês os destaques desse período e depois a gente vai destrinchar o resultado e ver como a gente pode entender esses números apresentados para a empresa, tá? É destacado um crescimento do sell out de 14,6% nesse trimestre, o mais alto já registrado. O que é isso? São aquelas vendas B2C, ou seja, as vendas para os consumidores finais. Teve um aumento de 14,6%. A receita líquida chegou a 1,1 bilhão nesse trimestre, que é um aumento de 22,2% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. Consolidando o ano de 2020, chegaram a receita de 4 bilhões, que foi 24% superior a 2019, um EBITDA 19,4% maior, um lucro líquido com crescimento de 11%, um fluxo de caixa operacional recorde com crescimento de 43,6% em relação ao ano passado e também fechou um juros sobre capital próprio distribuído para os seus acionistas de 742 milhões, que corresponde a 1,17 por ação e foi um número 10% maior do que de 2019. Então por esses destaques já dá pra gente saber que foi um resultado muito bom, mas vamos dar uma olhada individualmente em cada indicador pra gente ver o que pode acontecer no futuro, se esse resultado tende a se manter e aí no final a gente ter um embasamento legal para concluir se ainda vale a pena investir, tá? E aqui eu já queria mostrar um trechinho que eles soltaram no release de resultados, explicando os principais fatores responsáveis por esse aumento muito bom dos resultados. E aqui eles falam que similares e genéricos foram o principal destaque do ano, tiveram a forte expansão de duplo dígito ali do B2C desde meados do ano passado e esse crescimento foi favorecido primeiro pela plataforma de distribuição da companhia, que alcança todos os pontos de venda do país e é fundamental para garantir acesso à saúde de toda a população. E dois, em novas iniciativas para o aumento de visibilidade da marca Neoquímica. E aqui eles citam um acordo para a exploração dos naming rights da Arena Corinthians por 20 anos. Agora, Neoquímica Arena. É claro que isso dá uma visibilidade gigantesca para a marca, agrega muito valor para a marca Neoquímica e, consequentemente, para a empresa Hypera Pharma e seus acionistas. Mas vamos lá, vamos dar uma olhada em alguns indicadores, nos números. Começando por um quesito que eu gosto sempre de olhar em empresas para decidir se eu vou investir ou não, está relacionado ao quesito inovação. As empresas têm que estar sempre se reinventando e adequando seus negócios à realidade atual. Então vamos ver um pouco de como a Hypera está lidando com isso nesses últimos anos. Os investimentos totais em pesquisa e desenvolvimento atingiram 350 milhões de reais em 2020, um crescimento de 44% sobre o ano anterior. Muito interessante, mostra que eles estão investindo cada vez mais em pesquisa e desenvolvimento. Isso é ótimo para a empresa, principalmente no ramo da saúde. O índice de inovação do quarto trimestre de 2020 corresponde ao percentual da receita líquida proveniente dos produtos lançados nos últimos 5 anos. E nesse último trimestre foi de 38%, ou seja, olha que interessante, 38% da receita da Hypera veio de produtos lançados nos últimos 5 anos. Isso mostra que, além dela estar investindo muito em pesquisa, em tecnologia, em desenvolvimento de novos produtos, eles estão acertando naquilo, porque está, no final das contas, gerando receita para a empresa. E aí, anualmente, temos esse gráfico do índice de inovação. Perceba que ele vem aumentando ali ano após ano. Estava lá em 24% em 2016,
depois 28, 30, 30 e agora fechou 2020 em 33%. E eles atribuem o crescimento desse índice de inovação à aceleração do ritmo de lançamentos de novos produtos. Então, para vocês terem uma noção, desde 2018 a companhia passou a focar as operações exclusivamente no mercado farmacêutico e lançaram mais de 250 produtos. Então, nesse quesito inovação, adequação ao mercado, novos produtos, a Hypera Pharma tem um diferencial muito interessante em relação a outras empresas do mesmo setor. Falando agora da receita líquida, comparando trimestralmente, ela chegou a 1,1 bilhão, foi uma variação de 22%, e anualmente 4 bilhões, um aumento de 24%. Aqui interessante falar que eles concluíram no trimestre anterior a aquisição da família Buscopan, que é uma nova linha de farmacêuticos que eles adicionaram ao seu portfólio. E aí agora, nesse quarto trimestre de 2020, já está compondo o lucro da empresa, nesse caso com 85,7 milhões adicionados à receita. Mais uma vez, eles destacam que esse crescimento na receita foi impulsionado pelo crescimento em genéricos, medicamentos crônicos em produtos de prescrição, vitaminas, suplementos e nutricionais. Então são vários tipos de medicamentos ali que estão compondo essa receita da empresa. Já temos informações de receitas, vamos agora para as despesas, começando pelas despesas com marketing. E para a gente medir o peso dessas despesas, a gente compara com o percentual que ela representa da receita. Então, no caso das despesas de marketing, houve uma redução nesse percentual em 6,4 pontos percentuais, passando de 25,6% da receita líquida em 2019 para 19,2% em 2020. Ou seja, se a gente pegar toda a receita ali da Hypera, as despesas em marketing abatem 19,2% dessa receita. E como a gente pode ver aqui, essa redução é consequência da diminuição das despesas com propaganda e promoção ao consumidor. E também, é claro, de despesas com visitas médicas, promoções e outras, já que alguns desses serviços não estavam sendo disponibilizados, não eram possíveis devido ao cenário de 2020. Próximas despesas, as despesas com vendas, elas representaram 13,9% da receita em 2020, que foi novamente uma redução de 3 pontos percentuais se comparado com 2019, mais uma vez impactado pelo cenário de 2020. É interessante a gente perceber, no entanto, que a Hypera conseguiu aumentar os seus resultados reduzindo as despesas, ou seja, ela se tornou mais eficiente operacionalmente. É aquilo que a gente fala, quando vem uma crise, as empresas que sobrevivem conseguem se adaptar às novas condições, saem muito fortalecidas. Como eu falei aqui, elas ganham uma eficiência operacional muito grande. Vamos ver como isso vai impactar no lucro líquido e na margem mais para frente, tá? Mas o índice de despesa, as despesas gerais e administrativas também tiveram uma redução de 1,3 ponto percentual, também ligados à redução de viagens e implementação de políticas de home office. Mais uma vez falando, despesas diminuindo da Hypera, muito interessante. Fechamos essa parte de despesa, vamos para o EBITDA, ali para o resultado operacional da empresa. O EBITDA das operações continuadas foi de 1.444 bilhões em 2020, um crescimento de 19,4% sobre o ano anterior e uma margem de 35,2%. Isso atribuído ao crescimento do lucro bruto da receita e a redução de despesas com marketing. E se a gente pegar trimestralmente, esse aumento vai para 55,7%. Resultado financeiro. O resultado financeiro apresentou um saldo negativo de 75,4 milhões em 2020 contra um saldo positivo de 14,4 milhões em 2019. Isso aqui realmente vai ser a tônica de praticamente todas as empresas da bolsa nesse ano, já que 2020 foi um ano extremamente atípico relacionado a uma queda gigantesca da taxa de juros, e no caso aqui da Hypera ainda teve um endividamento bruto da companhia, já que ela fez alguns investimentos. Então ela emitiu algumas debêntures para adquirir a família Buscopan e o portfólio de medicamentos adquiridos pela Takeda, que foram mais alguns produtos adicionados à Hypera. Então ela fez bastante investimento nesse ano, o que depreciou um pouco seu resultado financeiro. E aqui eu quero fazer um disclaimer, como é interessante a forma como alguns resultados são apresentados. É meio que uma história
historinha. Você começa ali pela receita, aí vê as despesas, despesa com isso, despesa com aquilo, para chegar no que mais importa para o acionista no fim das contas, que é o lucro líquido, que é o que vai remunerar o acionista no final das contas, tanto pela valorização da empresa, da cotação, quanto pela distribuição de dividendos. Então vamos ver como foi o fechamento aí dessa historinha desse quarto trimestre de 2020, do ano todo de 2020 da Hypera. Então vamos lá, olhando anualmente, o lucro em 2020 chegou a 1 bilhão e 300 contra 1 bilhão 180 em 2019, então uma variação de 11,2%, que já é um resultado muito interessante. Se a gente leva isso para o trimestral, fica ainda mais impressionante. A gente iria comparar 324 milhões do último trimestre com 246 milhões do quarto trimestre de 2019. Então, seria um aumento de 31,7% do lucro líquido. Resultado excelente. Com isso, chegamos ao fluxo de caixa operacional em 2020, que foi de 1 bilhão e 100 mil, o mais alto já registrado pela Hypera. Então, um resultado recorde da empresa nesse ano. Incrível. E aí, claro, se a gente levar para a geração livre de caixa, tivemos um número negativo de 794 milhões, mas isso está ligado à despesa pela aquisição da família Buscopan no terceiro trimestre de 2020, que só isso foi 1,3 bilhão de reais. E com isso chegamos também à dívida líquida da empresa, que foi encerrada ali em 2020 com 764 milhões ou 1,4 bilhão se considerar o pagamento de juros sobre capital próprio realizado já agora em 2021. Então, olhando assim à primeira vista, pode assustar um pouco um lucro de 1 bilhão, mas se a gente parar para pensar que o EBITDA em 2020 foi de 4 bilhões, essa dívida líquida a gente pode considerar que está bem controlada. Então a empresa tem uma dívida, mas ela não tem um endividamento muito alto. Então, na minha visão, nada a se preocupar nesse quesito. Então, no final das contas, foi um resultado excelente apresentado pela Hypera. Gosto muito da visão que eles têm de estar sempre investindo em pesquisa e tecnologia, em desenvolvimento de novos produtos e também a eficiência disso através do índice de inovação chegando a 33% anualmente. É um número que me chama muito a atenção. Junto com isso, é claro, ela conseguiu aumentar o resultado operacional, aumentou o lucro, conseguiu reduzir muitas despesas, está conseguindo fortalecer a sua marca ali com a aquisição da Neoquímica Arena, adquirindo novos produtos. Então, uma dívida controlada, batendo recordes históricos da companhia, para mim foi um resultado incrível apresentado pela empresa. E por isso, por se tratar também de uma companhia em um setor que tende a crescer cada vez mais, que é o setor de saúde, o setor de farmácia, de medicamentos, porque a população vem se envelhecendo cada vez mais. E com o envelhecimento da população, a demanda por remédios também é cada vez maior. Então o setor tende a crescer, a empresa tende a crescer junto com o setor. Ela já é uma das líderes aqui no Brasil. Então, por isso, tendo uma visão de longo prazo, vale sim muito a pena investir na Hypera, na minha visão. Eu invisto nela, hoje ela representa cerca de 4% da minha carteira. Então, sem mais, resultado incrível, fico muito feliz como acionista. E bem, se você gostou desse vídeo, se chegou até aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal. Semana que vem tem mais análise de resultado, mais conteúdo para vocês, então se liga e te vejo lá. Valeu!